Agora nós vamos um pouco lá para a parte prática mesmo da banca. Como que ela acontece? Né? Como que é, né? Quando ela é presencial? O candidato será acolhido por um servidor designado, no caso o assistente, em local externo à sala de verificação, para a apresentação de documento oficial de identificação com fotos, conforme previsto no edital de ingresso. Então, é aquela salinha que a gente falou lá, que fica o assistente. Então, a pessoa vai chegar, vai apresentar documento, se é menor de idade, o pai também vai apresentar documento, e aí eles vão assinar os demais documentos, né? Autorização de filmagem, né? Autorização da leitura da autodeclaração, se for menor de idade, então ele vai ter que assinar os documentos lá nessa salinha. E aí vem aqui até a resposta do questionamento, né? Caso o candidato não assine, né, ele será declarado ausente. Então, ele não faz parte da banca. Aí aqui eu quero chamar a atenção para a expressão ausente. Quando nós fizemos, acho que o primeiro processo de seleção, e aí a Proin me sinalizou que alguns candidatos a gente havia colocado como indeferido, e o candidato disse que ele nem tinha ido na banca. Então, ele era ausente. Por que estava indeferido? Né? Ninguém analisou as características dele. Então, nós precisamos, como se diz, nós precisamos destacar esses três itens, né? As únicas coisas que nós vamos colocar lá no parecer, que ou ele é indeferido, ou ele é deferido, ou ele é colocado como ausente. Então, o candidato que não foi à banca, não esteve lá no dia, ausente. O candidato foi, mas não quis assinar, ou seja, ele nem entrou na sala de heteroidentificação, ausente. Né? O candidato que foi aprovado pela banca, deferido, e o candidato que foi, mas a banca não notou nele características, né, que confirmasse aquela autodeclaração, então ele foi indeferido. Então, é necessário que na hora do coordenador colocar essa resposta no documento que é enviado para o responsável do certame, ele coloque isso lá, né? Ele distingua, né, o deferido do indeferido do ausente. O servidor designado direciona o candidato à sala de verificação, sendo permitida apenas a entrada do candidato. Então, a IN anterior, a gente colocou que era possível, né, ele entrar com o pai, e nessa nova a gente vai orientar, vamos ver se vai aprovar, né, que ele entre somente o candidato. Por que isso? Porque quando o candidato vai fazer alguma prova, ele vai sozinho, ele tem que ir sozinho, né? E isso faz parte do processo de seleção. Então, o pai já vai ter assinado, né, a autorização de filmagem, ou seja, a nossa filmagem vai pegar o candidato desde quando ele entrou na sala, sentou e saiu. Né? Então, vai ter uma filmagem lá. O pai já sabe o que vai acontecer lá dentro, que ele vai fazer a leitura do termo de autodeclaração. E isso vai evitar alguns problemas que nós já tivemos aqui, né? Do pai entrar junto, questionar a banca, ter uma postura de opressão e alguns outros momentos que a gente viu que esse não era o melhor procedimento. Então, essa agora ainda é no formato anterior, mas a gente vai ver se a gente consegue, né, manter a mesma orientação que é também dos concursos públicos, que só é o candidato que entra na sala, né? A gente vai ver se isso é possível. O tempo de verificação previsto é de 5 a 10 minutos, sendo feita a filmagem do candidato assim que ele entra na sala até o momento de sua saída. Então, é uma banca que acontece rápido, né? Às vezes a gente nota que não dá nem isso, né? Porque o candidato realmente, ele entra na sala, senta, a gente explica para ele, né, que está sendo filmado, a gente explica que ele vai ler, depois vai assinar, e ele faz isso, né, ele lê o termo, assina, e, né, ele pode se retirar. Então, é rápido, né, o procedimento acontece rápido. O candidato fará leitura do termo de autodeclaração e assinará na presença da banca de verificação. Isso aqui é muito interessante, porque eu notei que alguns campos que eu participei, o candidato já vinha com o termo assinado. Isso não ficou lá registrado.
não ficou filmado isso, né? Então, é necessário que o candidato, no momento, leia o termo de autodeclaração e assine ali na frente da banca, né? Porque é esse momento, ele está se declarando e está assinando ali. Então, esse momento é importante para a banca. É vedado à banca arguir o candidato sobre características fenotípicas apresentadas e deliberar em sua presença. Então, isso aqui é uma solicitação também que a gente entrou, assim, a Proem solicitou isso, né? Para que a gente tomasse esse cuidado. Pode ser que vocês que já tiveram aí a oportunidade de participar em bancas de outras instituições, pode ser que vocês viram que eles arguíram, né? Eu já vi, por exemplo, a pessoa da banca perguntar se a pessoa já alisou o cabelo, se o cabelo era natural, né? E aí esse foi um cuidado que aqui a gente no IFMS tem tomado, de não arguir o candidato, para que não gere nenhuma situação, né? E, inclusive que o candidato não saia de lá e diga para o pai dele que aconteceu uma coisa, que perguntaram isso e aquilo, e para o outro não. Então, para que não tenha isso, a gente vai manter essa postura, né? De não arguir o candidato, mas a gente vai simplesmente, né, analisar aquilo que nós estamos vendo ali. Ao sair da sala, o candidato assina a lista de presença. Então, vai ter lá do lado uma lista de presença, né? Então, ele assina ela antes de ir. A banca deliberará pela maioria dos seus membros, sob forma de parecer motivado, após a saída da sala. Então, é isso. Nós estamos aqui, né? O candidato entra, a gente cumprimenta ele se senta, a gente explica que está sendo filmado, porque é uma determinação né, do Ministério Público, para, caso aconteça algum recurso, a gente pede que ele leia o termo e assine. Então, ele vai fazer isso, né? Ele vai ler o termo, vai assinar, a gente vai dizer para ela, o resultado vai sair tal dia, você pode acompanhar no site, tá bom? Tá bem, obrigado. Ó, ao sair, a gente pede que você assine a lista de presença. Ele levanta, assina a lista de presença e ele sai. A partir do momento que ele saiu, às vezes a gente deixa até alguém lá responsável para ver se o candidato não está ali, então a gente vai deliberar, né? Mas a gente não faz isso na frente do candidato. Então nós vamos conversar ali com a banca, né? O presidente vai tomar conta dessa postura e ele precisa tomar cuidado de não fazer isso na frente do candidato. O candidato não vai saber do resultado ali no momento da banca. Aqui cabe uma nota ao presidente da banca. Caberá ao presidente da banca solicitar a cada membro da banca sobre cada uma das características fenotípicas do candidato marcadas na ficha de características fenotípicas. Perguntar também qual a decisão de cada um dos membros da banca com base nessas características. A gente está utilizando, ultimamente, a ficha de características fenotípicas, a gente estava deixando ela como opcional, né, para cada um utilizar, e não era um documento da banca. Agora nós vamos pedir que ela seja um documento da banca. Porque é necessário a gente também ter esse registro, esses dados. Então, a partir de agora, né, não dessa banca agora, mas a partir da divulgação da nova IN, as características fenotípicas, né, nessa ficha, ela vai ter que ser marcada. Então, cada um vai marcar. No final, o presidente ele vai perguntar. Então, Tiago, qual foi a sua característica para o cabelo? Né? Você, qual foi a sua característica para o cabelo? Você. Para CUTS, qual foi? Vocês vão ver ainda a ficha de característica fenotípica. Vocês vão entender melhor isso. Então, essa deve ser uma postura que o presidente da banca vai ter que ter, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa não está utilizando a ficha, né? Ela pode ser que tomou uma decisão ou que ela está em dúvida, mas quando ela joga isso na ficha, a ficha mostra para ela, né? Às vezes ela viu ali, CUTS, ela mesma marcou que a pessoa, né, branca na CUTS, o cabelo da pessoa está liso. Então, quando ela marca, isso faz com que seja um espelho, né? Ela olha para aquilo que ela está realmente
reparando. Então, é um dos critérios, né? O presidente da banca vai perguntar cada uma das características marcadas. E também perguntar qual é a decisão que cada um deles tomaram, né? Com base nessas características. Então, essa é uma nova postura, é um novo procedimento que a gente instaura do presidente da banca, para que a gente tenha certeza que todo mundo realmente parou para pensar em cada uma das características, né, dessa pessoa. O pessoal colocou aqui, o candidato só fará leitura, a banca pode interagir? Não, geralmente nesse momento a banca aproveita para perceber as características fenotípicas do candidato. Então você fica ali quietinho, só olhando. Então ele está assinando, você vai reparar a mão dele, né? Se ele virou de lado, você vai ver aqui a raiz do cabelo, você vai ver, né, alguma marca de sol ou não, você vai reparar, né? Assim, você vai aproveitar essas oportunidades. Às vezes a banca até toma uma postura. Quando chegar mais próximo, né, a gente, quando faz a reunião pro momento presencial, a gente dá mais orientações, mas a banca, geralmente, ela fica ali em semicírculo, né? Então, cada um fica numa posição diferente, e isso é importante, porque o candidato fica na frente, no meio, então cada um enxerga o candidato de um ângulo diferente, então isso ajuda a conversar melhor. Às vezes o candidato da ponta é que vai dizer, oi, tudo bem? Às vezes a ponta de cá vai perguntar, você é natural de onde? Né? Ou você é daqui mesmo? Não tem problema fazer essas perguntas, desde que nós façamos isso com todos. Então, isso vai fazer com que o candidato olhe para lá, vai fazer com que o candidato olhe para cá, e nisso a gente vai ter a oportunidade de olhar mais características nele. E então ele vai ler o termo, nesse momento nós vamos apenas prestar atenção. Vai ler o termo, vai assinar, e então a gente vai então finalizar. Sobre os recursos, né? Nós colocamos aqui que de manhã, né, aquela discussão que o Guilherme colocou, que é realmente muito pertinente, né? Na dúvida, né, nem sempre passar a pessoa é a melhor decisão. Se a banca discutiu, não chegou num ponto, num parecer, pode ser que seja melhor reprovar a pessoa porque ela vai para o recurso. E aí lá no recurso, são outras pessoas que vão ter a oportunidade de avaliar novamente aquelas características, né? Então, pode ser que ele consiga finalizar ou não. E aí, a banca de recursos ela vai vir com 5 integrantes. E esses 5 integrantes devem ser diferentes dos 5 integrantes que fizeram a primeira banca. Então, isso tem que ser uma coisa que tem que ficar clara. A pessoa fez a banca, passou pela banca, então teve lá 5 pessoas, né, 5 servidores, né, que avaliaram ela. Ela reprovou, né, ela foi indeferida, e aí ela entra com recurso. A pessoa entrou com recurso, é preciso montar a banca de recurso. Aí, os 5 membros dessa banca de recurso não podem ser os 5 membros, ou um dos 5 membros da banca primeira, né, dessa primeira banca que indeferiu ele. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Aqui foi uma cópia, né, da IN 03, mas aplica-se à banca de recursos as mesmas características, a avaliar as mesmas coisas que a banca principal, né, que a primeira banca avaliou. Das decisões da comissão de identificação, caberá recurso dirigido à comissão recursal nos termos do edital. Então, é da mesma forma, né, que foi feito, né, a resposta. Então, dentro dos termos do edital, o que aqui coloca é que às vezes é um período, né? A pessoa tem ali um tempo, tem algumas características para ela. Algumas permitem que as pessoas entrem através de um e-mail, outros dentro do próprio sistema. Então, ele vai atender essas demandas. Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de identificação. Pois, embora o candidato tenha recurso escrito, a verificação será feita de suas características fenotípicas apresentadas no momento do indeferimento. Isso significa que, por mais que o candidato mande novas fotos, por mais que o candidato mande um textão, o que a banca de recurso vai avaliar é a filmagem
da banca que foi realizada, né, primeiramente. Esse é o material que ela vai avaliar. A banca, nós temos que entender que ela é, né, aquilo que foi apresentado, né, é aquilo que foi visto, aquilo que foi posto. E é a filmagem que vai nos dar essa possibilidade. Então, por mais que o candidato mande fotos da família, fotos dos avós, fotos dele quando ele era criança, aí entra nas discussões que nós já tivemos aqui, né? Sobre não ser descendência, né? Mas é aquilo que a pessoa experimenta socialmente, aquilo que a pessoa apresenta, né? E aí entra aquelas perguntas, né? Inclusive o professor Guilherme colocou muito bem colocado, né? Será que essa pessoa tem a experiência social de uma pessoa negra, né? Será que ele já passou por algum episódio de racismo, né? Se um policial fosse parar, né? Sei lá, se tivesse algumas pessoas andando na rua, os policiais fossem parar, fazer baculejo, será que ele seria uma dessas pessoas, né? Então, essas perguntas nos ajudam a responder essas questões. A banca recursal deliberará pela maioria de seus membros sobre forma de parecer motivado em ato. Então, não acontece da mesma forma que a primeira banca, e ela delibera pela maioria dos membros. Então, 3 membros defeririam e 2 membros não defeririam, então esse candidato vai ser indeferido pela maior parte, né, dos seus membros, pela maioria da banca que votou. Das decisões da comissão recursal, não caberá recurso. Então, é a última instância aqui da BFMS, né? A não ser que a pessoa queira entrar em alguma outra jurisdição para que seja revisto isso. Mas só são essas duas as opções ou oportunidades, né? Ou a primeira banca ou a banca de recurso, né? Então, após a primeira banca de recurso, a pessoa ou ela é reclassificada ou, né, depende como for, ela perde aquele cargo. Em concurso público, a pessoa perde, né, a vaga, ela perde o direito pela vaga. O resultado definitivo do procedimento de identificação será publicado em sítio eletrônico, do qual constarão os dados de identificação do candidato e a conclusão final a respeito da confirmação da autodeclaração. Então, vai ser publicado, né? Logo depois. E a gente não dá ali na hora, né? A gente não responde esse candidato.